É muito comum você ouvir as pessoas dizerem: antigamente era muito mais fácil. Será que era mesmo? Aliás, mais do que isso, será que hoje estamos vivendo uma situação melhor do que antes? Ou será que nunca teve uma época melhor? Vamos falar um pouquinho hoje do paradoxo do progresso na visão bíblica. Vem comigo. Fala pessoal, tudo bem? Thiago aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do De Tal Maneira. Se você é novo por aqui, é mais do que convidado a se inscrever no canal e deixar também aí os seus comentários sobre os nossos conteúdos e, lógico, nos ajudar com o like para que esse conteúdo seja relevante para mais pessoas. Mas antes de mais nada, eu queria deixar muito claro para você, esse canal aqui, ele não tem a intenção de convencer você de nada. Muito pelo contrário, apenas de fazer uma exposição honesta, simples e sem jargões e vícios religiosos. Vamos lá, galera, diretamente ao assunto. Progresso. Quando a gente fala de progresso, você já tem na cabeça aí algo bom, algo positivo, né? Algo de evolução. Aí é impossível você falar de progresso sem falar de tecnologia, de ferramentas, de evoluções, e tudo isso culmina no quê? Num trajeto mais assertivo, num trajeto que vai te dar mais resultados, enfim, que você vai conseguir chegar no ponto que você quer chegar. Mas sendo direto ao assunto, numa conversa muito franca, esse progresso ele teve um preço. E qual foi esse preço? O preço de tomar decisões. Gênesis capítulo 3, verso 7, diz o seguinte, primeiro eu vou ler, depois eu vou explicar para você. Então foram abertos os olhos de ambos. Ambos quem? Adão e Eva. E conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se, Adão e sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores ali do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Essa passagem é logo após o evento de Adão e Eva decidirem, comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual o Senhor Deus havia determinado que eles não comessem. Mas eu quero que você preste atenção nesse ponto específico, versículo 7, eles fizeram folhas de figueira, cozeram folhas de figueira. Nesse exato momento o homem usa um artefato, uma arte, algo artificial a seu favor, como forma evolutiva. Por quê? Porque através da transgressão que ele teve de comer o fruto e ter o conhecimento de que ele estava nu, ou seja, entrou nele toda a questão de decisões morais, decisões carnais, decisões sentimentais. Ele se colocou ali num divã, onde ele toma as rédeas de tudo que está fazendo a partir do conhecimento de que ele está nu. Vem também a consciência sexual, muito provavelmente em cima disso, porque ele sendo homem está nu, a sua mulher está nua também, eles estão ali numa situação de vulnerabilidade que antes ele não sabia disso, porque ele não tinha o conhecimento, mas tendo a presença de Deus no ambiente, eles já não estão mais sozinhos, ele já não se sente seguro, porque ele se sente vulnerável, Ele não tinha essa maldade antes, mas agora tem, e ele faz esse avental muito claro que nesse exato momento ele usa a artificialidade ou a tecnologia ou, por que não dizer, o progresso através do seu conhecimento. Só que o grande problema aqui, galera, é que essa ferramenta que ele criou, por mais que seja uma tecnologia, seja muito aceitável, ela foi criada para cobrir uma falha do homem. Está usando o conhecimento, usando as artes, o artificial, para, num ato de progresso, cobrir a sua falha, o seu pecado. Então nós vemos aqui muito claramente que o conhecimento alcançado, na verdade, ele afastou o propósito, É estranho dizer isso, porque hoje nós ouvimos muito claramente, e tem muita verdade nisso, de que o conhecimento é poder. Só que o grande problema é que param a frase por aí, porque o poder é responsabilidade.
Você ter um poder muito grande na mão denota a você uma responsabilidade muito grande. Os próprios textos bíblicos dizem: se você muito é dado a você, muito será cobrado de você por esse galardão. Então, muito claramente aqui, Adão não estava preparado para tomar boas decisões com esse conhecimento, porque tudo era muito novo. Então, no momento em que Adão decide comer o fruto a qual Deus disse para não comer, ele toma para si também as decisões balizadoras de bem e de mal da sua própria vida. O homem foi condenado, a comer do suor do seu trabalho, do suor do seu rosto, isso perpetuamente, e nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente também. E a mulher também foi condenada ali com as dores de parto, enfim, todas as questões que você já conhece. Não vamos muito longe, tá? Eu estou usando o exemplo de Adão para dar aqui um subsídio daquilo que eu quero entregar para você. Será que, por exemplo, falando de comunicação, a comunicação de antes era mais efetiva que a de hoje? Ah, mas hoje as pessoas ficam presas nos celulares e vivem menos e tudo mais. Mas será que o problema é a ferramenta ou é o uso da ferramenta? Vamos voltar lá em Adão. O problema era o avental feito de folhas ou o avental foi feito de folhas para cobrir um erro do homem? Então, o grande problema não está necessariamente no objeto, ou necessariamente no artefato, ou necessariamente na tecnologia, mas sim o porquê que foi criada, como ela é aplicada e qual o propósito que se tem ao usar essa tecnologia. Ah, Tiago, mas antigamente as crianças corriam, brincavam na rua, subiam em pé de manga e socializavam muito mais. Isso acontecia porque era melhor fazer isso ou acontecia porque ainda não existiam as ferramentas de hoje? Porque percebe como é paradoxal? Imagine 50 anos atrás se tivesse a tecnologia que tem hoje. Consequentemente, naquela época, diriam que a época anterior era melhor porque não tinha. Percebe que é uma corrida inalcançável? É como colocar uma cenoura com uma varinha na frente de um burro e dizer para ele: alcance a cenoura. Ele nunca vai alcançar. Ele sempre vai correr, correr, correr e achar que está no caminho, mas na verdade tem algo que está transcendendo o caminho e que não lhe permite chegar. E não tem como fugir da questão moral humana, das decisões entre bem e mal. As pessoas decidem fazer o mal. As pessoas decidem seguir o caminho da transgressão, decidem ouvir a sua carnalidade. E é por isso que nós não vemos a plenitude, é por isso que você está incessantemente insatisfeito com alguma coisa. Ou como diria, aqui no livro de Eclesiastes, todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-las, os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos se saciam de ouvir. Porque estamos sempre nesse comichão, nessa necessidade de ter, de consumir, de viver, de fazer uma coisa atrás da outra. Mas no final, nós só estamos montando mais e mais aventais para cobrir a nossa nudez diante de Deus. Aí você pode dizer: Tiago, beleza, eu entendi o problema, mas e a solução? Se a gente olhar aqui para o texto bíblico que está em Efésios capítulo 3, nós vemos alguns textos importantes, mas esse daqui em específico eu vou te dar uma receita simples e direta. Efésios 3,19 diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. O que excede todo o entendimento? O amor de Cristo. Para que sejais cheios de toda, olha que palavrinha maravilhosa, plenitude de Deus. O que é uma plenitude? Quem é pleno não tem necessidade alguma. Ser pleno é ser completo, ok? Ser completo na sua plenitude em Deus. 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ou seja, a plenitude dita no amor de Cristo que está em Deus, que nós temos através da misericórdia dele, nós atingimos essa plenitude que está acima do que pedimos. Você só pede aquilo que o seu coração anseia e que por algum motivo você conhece um pouco. Por exemplo, você só pede um carro para Deus porque você sabe que tem um carro, que existe um carro, que você sabe dirigir, que você tem o desejo de andar num carro e coisas afins. Eu estou dando um exemplo material, mas poderia ser qualquer outra coisa. E pensamos, ou seja, às vezes são coisas que você não tem tanto acesso, mas a sua criatividade te leva a pensar naquilo. Então, tanto
tanto aquilo que você toca materialmente, como aquilo que você só pensa ou imagina, ele tem o poder de operar sobre todas essas coisas. Ele pode abundantemente mais além daquilo que você toca ou que você imagina. Verso 21. A esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então, a plenitude, vamos lá, para você sair desse paradoxo, para você sair dessa necessidade absurda, dessa ansiedade pelo ter, só tem um caminho: Cristo Jesus. Ele é o único que pode tirar de você essa inquietude. Não há plenitude nos bens materiais, não há plenitude nas épocas e eras, não há plenitude na família, não há plenitude no dinheiro, não há plenitude na saúde, não há plenitude em lugar nenhum. Você pode ter todos esses pontos que eu disse aqui. Se você não tiver em Cristo, você não terá essa plenitude. Você sempre terá uma inquietude dentro do seu coração. Você sempre estará tecendo um novo avental para cobrir a sua nudez diante de Deus. A partir do momento em que você assume essa sua vulnerabilidade e aí você fica nu diante de Deus. O que é estar nu diante de Deus? Não é literalmente sem roupa, meu querido, mas você se despir de tudo e ser verdadeiro com o Senhor e falar: olha aqui, Senhor, esse sou eu. Essa porcaria aqui cheia de defeitos, cheia de verruga, cheia de caspa, cheia de espinha, cheia de sei lá o quê, esse aqui sou eu. Esse monte de vício, esse monte de ignorância, esse monte de falta de entendimento, de inteligência, essa porcaria aqui sou eu. Eu sou porcaria não porque o Senhor fez uma porcaria, mas porque eu decidi pecar. E a partir do momento que eu decidi pecar, a partir do momento que eu decidi fazer o que o Senhor falou para não fazer, eu fui o balizador da moral da minha vida. E agora eu tô perdido, tô lascado e é isso aqui. A partir desse momento que você faz esse despir-se diante de Deus, obviamente, estando você enxertado em Cristo, que é a videira, aí sim você encontra a plenitude. Você quer ver que coisa interessante? Olha só o que diz em Colossenses, no capítulo 2, a partir aqui do verso 8. Eu vou ler só 2 versos para não ficar chato para você. Colossenses capítulo 2, 8 diz: tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele quem? No Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Vãs filosofias, conhecimentos humanos, aí você pode colocar tudo: ciência, tecnologia, filosofia, antropologia e muitos outros ias por aí. Eu não estou dizendo que isso é descartável, eu estou dizendo que ela não consegue preencher. Aliás, a própria filosofia diz, né, que o vazio dentro do homem é exatamente do tamanho de Deus. Mas o fato é que não dá para você substituir qualquer tipo de pensamento, qualquer tipo de conhecimento, qualquer tipo de artefato, qualquer tipo de tecnologia, qualquer tipo de progresso humano no lugar de Jesus na sua vida. Não tem como. Talvez você esteja assistindo esse vídeo e fale: pô, quanta bobeira que esse cara tá falando, porque a ciência avançou e tudo mais. Cara, a ciência é uma bênção, cara. Todo nível de conhecimento humano é dádiva de Deus. O conhecimento é dom de Deus. A própria Escritura diz isso. Tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós usamos em prol da nossa evolução é dom de Deus, cara. Todo conhecimento bom vem de Deus, não tem como sair disso. Deus não luta contra a ciência e a ciência não luta contra Deus. A ciência é uma ferramenta dada por Deus para nós. Hoje nós fazemos tanta coisa o dia inteiro que ao mesmo tempo a gente não sai do lugar. Então vamos lá. Naquela velha discussão se antigamente era melhor ou pior, hoje você faz muito mais coisas do que você fazia antigamente. Hoje você é muito mais, entre aspas, produtivo do que era antigamente. Por que é que hoje você faz milhões de coisas? Porque você tem ferramentas que te ajudam. Eu citei o celular. No celular você consegue processar várias informações ao mesmo tempo. Você tem um computador, que você também faz várias tarefas ao mesmo tempo. Você consegue se comunicar com pessoas do outro lado do mundo em um segundo.
E isso também te dá muitas tarefas e coisas a serem feitas ao mesmo tempo. Antigamente, se o cara só tinha uma vara de pescar ou uma adaga, o que ele fazia? Ele caçava ou pescava. E era isso, ele passava o dia inteiro numa tarefa só. Então, quer dizer, quem evoluiu mais e quem evoluiu menos? Você pode dizer, mas a tecnologia foi muito boa. Ok, mas hoje você está escravizado nessa tecnologia, porque você acaba fazendo tudo ao mesmo tempo e não sendo bom em praticamente nada, porque você não vive nada em plenitude. Você vive rasamente diversas coisas ao mesmo tempo. Ao contrário, como disse, da galera que estava lá atrás e só tinha uma tarefa para fazer o dia inteiro. Só que, ao mesmo tempo, era uma tarefa o dia inteiro. O quão produtivo isso é? Mas espera lá, então eu não estou evoluindo nem na tecnologia e não estou evoluindo nem quando não tinha tecnologia. E como é que fica isso? Não fica, meu amigo. É um paradoxo. Porque são todas ferramentas humanas e você não sai do lugar. Tiago, mas tudo o que você falou depende de fé. Pois é. Tudo que eu falei aqui depende de fé. Só que se você for intelectualmente verdadeiro com você mesmo, você vai chegar à conclusão de que sim, o progresso pelo progresso não existe. Ele precisa de algo divino. E o divino aqui, é lógico, que é o Cristo. Bom, muito obrigado para você que assistiu esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Caso você tenha gostado desse tipo de conteúdo ali, misturando a filosofia com a visão cristã e tudo mais, coisas da vida, deixa aqui embaixo aí também uma sugestão de um tema, porque a ideia é essa, a gente dividir conhecimento, trocar uma ideia. Até o próximo vídeo. Valeu, obrigado.